Boa noite, boa noite, boa noite, irmão, boa noite, irmã, boa noite, meu amigo, boa noite, meu amigo pessoal, meu amigo virtual. Estamos aí no começo de uma nova live, de mais uma, irmãos, com a graça de Deus. Agora, pontualmente 21 horas. Que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam sempre com irmãs, amigos e amigas. Estamos começando. Mudamos o horário um pouquinho, irmãos. Agora as outras lives eu tinha feito às 22 horas. Agora será a princípio todas as de quarta e a de domingo às 21, em virtude de algumas pessoas sugeriram aí que 22 era um horário um pouco tarde. Muitas pessoas têm compromisso no outro dia mais cedo, então acabam ficando um pouco tarde para os seus compromissos. Preciso dormir cedo e no domingo e na quarta-feira. Minha cunhada, Daiane, obrigado pela audiência e Deus te abençoe, minha cunhada. Estamos começando aí, irmãos. Ah, Novamente, vou cumprimentando várias vezes a pessoa. André, meu querido amigo André, Deus te abençoe, meu querido, sempre me prestigiando com a tua audiência. Que Deus te abençoe, a ti e a tua família aí. Vou cumprimentando várias vezes, irmãos, que ao longo do início da live os irmãos vão entrando aí. Então, novamente, aí, que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, irmãos. Boa noite a todos. Peço aí gentileza que quem estiver assistindo e puder compartilhar com seus amigos no Facebook ou através dos seus grupos que tens acesso aí, pode compartilhar. Então, sempre é importante divulgar aí. Lembrando sempre, meus irmãos, que após o término da live, o vídeo na íntegra, esse vídeo mesmo, o próprio da live, estará lá no YouTube, para quem quiser assistir a hora que quiser, quando quiser, lá no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Irmãos, semana passada a gente fez uma live simultânea pelo Instagram e pelo Face, mas como eu tinha uma câmera só, duas câmeras aliás, uma para transmitir para o Face e outra para transmitir para o Instagram, não ficou bom. Eu fiquei olhando para um lugar e o irmão me vendo de outro ângulo, então ficou estranho. Então hoje eu estou voltando ao início lá, tá? Eu vou fazer só pelo Facebook, porque é ruim alguém olhar, alguém falar uma coisa para ti e desviar, estar com o olhar desviado para outro lado. Então vamos voltar ao método tradicional aí. Então, feito isso, esses avisos aí, meus irmãos, então estamos aí entrando oficialmente no tema, então, irmãos. E tema de hoje, irmãos, é uma pergunta: o evangelho requer sacrifícios? Posso até fazer outras perguntas. Se sim, qual o tamanho do sacrifício? Que tipo de sacrifício? Então, ao longo dessa live aí, ao longo desses 30 minutos aproximadamente, eu procurei, à luz da palavra, à luz da Bíblia Sagrada, procurar esclarecer os tamanhos dos sacrifícios que nós temos que fazer pela palavra, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Lembrando sempre, meus irmãos, eu vou ser repetitivo nessa tecla, eu não sou um pregador, eu quero aqui falar de Cristo. Os irmãos podem observar que ao longo da minha live eu procuro botar bastante trechos bíblicos, porque os irmãos não estão aqui para ouvir o Edson, porque o Edson não tem muito a dizer em termos de evangelho. Agora a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz muito, então eu sempre procuro contextualizar as minhas ideias com o que está na Bíblia, porque eu não tenho que teorizar nada a respeito de Cristo. Está tudo na palavra, meus irmãos, minhas irmãs. Então eu procuro sempre seguir o que está lá. Então, irmãos, as perguntas que eu fiz anteriormente aí, pegando assim uma breve definição de sacrifício. Definição de sacrifício: oferenda ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega de uma coisa ofertada.
Outra definição: dedicação absoluta a algo ou alguém que pode levar a privações. Trabalhava em sacrifício de sua felicidade. Outra definição: privações, despesas voluntariamente impostas. Essa é o que é. Algumas definições aí do que o português nos fala de sacrifício. Trazendo para o Evangelho, meus irmãos, os sacrifícios fazem parte do Antigo Testamento. Então era da religião de Israel, era do povo de Israel normal o sacrifício. E era a orientação do Senhor nosso Deus, aquele povo, o povo escolhido, fazer sacrifícios. Um dos sacrifícios mais extremos pedidos a Deus, ao homem, foi o de Abraão, conforme está escrito na palavra. O sacrifício até não foi realizado, mas vamos ler a palavra, meus irmãos. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tomaremos a voz. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-se sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro estava atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Então, meus irmãos, eu quis apenas trazer. Cleiton, muito obrigado pela audiência aí, meu irmão. Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Muito obrigado mesmo. Continuando então, irmãos. Olha o tamanho do sacrifício que o Senhor nosso Deus pediu a Abraão para fazer prova da fé dele. O seu próprio filho mais moço, Deus pediu a Abraão. E a fé do pai Abraão, do pai da nação de Israel, era tão forte, era tão convicta, que ele estava disposto a oferecer seu próprio filho em sacrifício pela fé, pelo que o Senhor lhe tinha pedido. Então, esse é um extremo, talvez um dos maiores sacrifícios mais extremos que podemos ver no Antigo Testamento, de todos os sacrifícios que o povo de Israel teve que fazer. O sacrifício de Abraão, que não foi consumado, mas Deus testou a sua fé. Isso está em Gênesis 22, do 1 ao 13, meus irmãos. Então, ao longo do Velho Testamento, os sacrifícios eram normais, eram holocaustos também chamados, de animais, o sangue de animais, eram cordeiros, outros animais, mas mais cordeiros. Então, o que acontecia? O homem pecava muito, a nação israelita pecava,
e Deus os orientava a fazer um sacrifício para expiar, para se eximir, para ser perdoado aqueles pecados. Já era da natureza humana, da natureza do homem pecar. Então isso era muito comum no tempo da nação de Israel. Só que, meu irmão, o homem, como até eu falei na última live, Rodrigo, meu querido amigo, boa noite, meu querido amigo, meu colega, que Deus abençoe ti e tua família aí, é um prazer, uma honra tu estar na audiência da live aí. Então, meus irmãos, como era natural, é natural do homem, ele não deixou de pecar, ele não deixou de ser mau. Ele fazia sacrifícios, Deus o perdoava e ele voltava a pecar. Nós sempre voltamos a pecar, o pecado está em nós. Então, mesmo com sacrifícios constantes e repetitivos, o homem não deixava a sua natureza pecaminosa, a sua natureza má. Está escrito na palavra, irmãos, assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo do seu lábio, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, do 10 ao 18, meus irmãos. Então, meus irmãos, mesmo o homem fazendo sacrifícios a pedidos de Deus, ele continuava a ser pecador, meus irmãos. Ele não conseguia deixar o mal. Essa é a natureza, essa natureza humana. Até que em um determinado fase da história, no final do Antigo Testamento e o começo do Novo, vem o Cordeiro do Sacrifício Supremo, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus, vem para o extremo sacrifício. Aí sim, o maior dos sacrifícios, meus irmãos. Ele veio porque Deus percebeu que o homem não teria condições de deixar o pecado, de se salvar a si próprio, porque todos estaríamos condenados. Então veio aquele que é sem pecado e sobre si levou todos os pecados, mesmo ele sendo sem pecado, meus irmãos. Esse é o maior de sacrifício. Então a palavra, várias passagens nos dizem: não há sacrifício maior do que o sacrifício santo do Cordeiro de Deus, de Cristo, por nós. Justamente porque o Senhor nosso Deus, o Criador de tudo e de todos, percebeu que não tínhamos condição, pela nossa própria força, pelo nosso próprio caráter de salvar. Veio Cristo para nos salvar. Karine, muito obrigado pela audiência. Paz aí, Deus abençoe a ti e a tua família. Gerson, muito obrigado, meu amigo, pela audiência, que Deus te abençoe. Lembrando, irmãos, aí, se os irmãos quiserem adicionar algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento, tá? Isso aqui é uma live bem democrática, meus irmãos. Eu não sou o dono da verdade, eu procuro apenas achar trechos na palavra de Deus para expor a minha ideia. Então, se alguém quiser contribuir, eu agradeço muito, fico muito feliz mesmo. Então, nós continuando, irmãos, essa é a nossa natureza. Apareceu então o Cordeiro de Deus, apareceu Cristo para nos salvar. Está escrito na palavra novamente, meus irmãos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Sublinhe essas duas palavras: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Essas duas palavras são as palavras mais importantes nesse versículo, meus irmãos. Então, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus por nós, é a prova cabal, é a prova maior, é a maior declaração de amor de todos os tempos, meus irmãos. Então,
Não existe declaração de amor carnal, de homem para mulher, de mulher para homem, de pai para filho, de filho para mãe. Entre os homens nunca existiu uma declaração de amor tão forte como essa. A prova cabal que Deus ama, nos ama. Ele entregou o seu próprio filho para que nós, pecadores, alcançássemos a redenção, meus irmãos. Então, essa é a prova cabal, essa é a maior prova, meu. É uma graça, favor imerecido, que não merecíamos ganhar, mesmo assim, pelo amor de Deus infinito para conosco, ele resolveu entregar seu próprio filho em sacrifício. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, aliás, desculpa, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, meus irmãos, um versículo bem conhecido, e daqueles que têm um pouco de familiaridade com a Bíblia. Deu o seu Filho unigênito, o Senhor, Criador de tudo e de todos, de todas as coisas, deu o seu Filho para sacrifício por amor a nós, meus irmãos. Esse é um sacrifício. Esse é o maior sacrifício que nós podemos imaginar, meus irmãos. Então, irmãos, Deus poderia nos condenar, mas por amor resolveu nos salvar através de Jesus Cristo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Bem parecido com a palavra que eu li há pouco agora, meus irmãos. Agora, meus irmãos, vamos refletir um pouco no tamanho do sacrifício de Jesus. O Senhor Jesus é Deus, se fez homem. Ele era Deus, se fez homem. Ele foi humilhado, ele foi ofendido, ele foi castigado, ele sofreu as maiores privações, meus irmãos. A dor física no seu calvário que ele sentiu quase não é possível imaginar. Ele se sujeitou a tudo isso, sendo Deus, sendo o Criador de tudo e de todos, ele se sujeitou a isso, meus irmãos. Então, imaginem, tentem, eu sei que humanamente não conseguiríamos, mas vamos tentar imaginar o tamanho do sacrifício do Senhor, sendo Deus, sendo o que ele era. Ele se humilhou diante do homem, foi julgado, foi castigado, padeceu numa cruz com dores físicas e dores psíquicas que nós nunca conseguiremos imaginar, meu irmão. Mas ele se sujeitou a tudo isso em sacrifício por nós, irmãos. Isso é importante. Nunca esqueçamos isso, nunca esqueçamos o sacrifício de Cristo no Calvário por nós, por mim, por você que está assistindo, meu irmão, minha irmã. Isso é muito importante, nunca tirarmos da mente essa parte, meus irmãos. Isso é o começo do entendimento do verdadeiro evangelho. Então, meus irmãos, só para complementar, no ápice da dor física do Senhor Jesus, da dor psicológica, ele dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23, 34. Imagina, meus irmãos, o nosso Senhor ali no ápice da dor, quase em sua morte física, com a sua morte carnal, sentindo dores que nós não conseguiríamos imaginar, conforme eu disse. Ele ainda pediu a Deus Pai para perdoar aquelas pessoas, os seus algozes, os seus castigadores, meus irmãos. Isso, não há nada que possamos imaginar próximo disso, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu quero fazer, meus irmãos. Esse é o sacrifício. Então, meus irmãos, trazendo para os dias atuais, há tempos aí eu era de uma denominação e estava muito entusiasmado com o evangelho e cheguei a tentar levar outras pessoas junto com líderes da minha denominação,
E eu ouvi de algumas pessoas, de alguns irmãos, que diziam, tu entrou para a igreja, pô, legal. Cara, eu também um dia eu pretendo dar um jeito na minha vida aí, pretendo largar essas coisas do mundo aí, fazer um sacrifício, mas não é agora, ainda quero aproveitar um pouco. Meus irmãos, isso eu ouvi muito e inclusive, confessando a vocês, eu já tive um pensamento parecido. Vamos aproveitar um pouco, depois eu vejo, eu dou um jeito na minha vida espiritual. Meus irmãos, esse depois talvez não exista, esse depois talvez não esteja no teu destino. Então, meus irmãos, assim, o Evangelho requer urgência de nossa parte. Cristo está batendo a nossa porta com urgência. Não é para amanhã, não é para daqui a um mês, não é para daqui a um ano, não é daqui para aqui a 6 meses. Então, meus irmãos, quem sentir Cristo tocar no seu coração, é para agora, meus irmãos, é para agora, é urgente. Tá? O sacrifício do Senhor, o tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós, não dá para esperar, não vale a pena esperar. Esse amanhã, como eu disse antes, talvez não venha. A gente nunca sabe os desígnios que o Senhor tem na nossa vida. Vamos ter urgência em fazer valer a pena o sacrifício de Jesus por nós, meus irmãos. Caio, muito obrigado pela audiência, meu querido. Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Deus te abençoe mesmo, meu irmão. Muito obrigado aí, me honra muito a tua audiência. Continuando então, meus irmãos. Então, meus irmãos, o sacrifício do Evangelho faz com que a gente tente ou tenha que desapegar de algumas coisas do mundo, meus irmãos. Então, é natural que o ser humano se apegue a um automóvel, a uma casa, ao seu trabalho, a uma televisão nova, a sua conta bancária que é grande ou coisa parecida. Só que, meus irmãos, essas coisas passarão, meus irmãos. Não para onde vamos, não levaremos nada, nem um centavo, nem um grão de terra, meus irmãos. Então, se isso te prende, se isso te impede de chegar ao Evangelho de Cristo, faça esse pequeníssimo sacrifício e tente se afastar, meus irmãos. Tu até podes continuar apegado a alguma coisa, e é natural, e é humano, é carnal, mas não deixe que isso te impeça de te apegar ao Evangelho e te apegar a Cristo. Não deixe, priorize Cristo, faça esse pequeno sacrifício, lembrando que o sacrifício que Cristo fez por você foi bilhões, trilhões de vezes maior, meus irmãos. Está escrito, irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, do 15 ao 17, meus irmãos. Aqui é exatamente o que nós falamos há pouco agora, né? Então, irmãos, sobre o sacrifício, eu até falei na última live das denominações que pregam muito a lei, a obediência a mandamentos, a doutrinas como salvação, e depois que tu tiver esses mandamentos, tu vai achar Cristo, o caminho é o contrário, meus irmãos. Só quero fazer um pequeno comentário aqui. A ordem é que Cristo chegue em nosso coração, mesmo nós sendo pecadores e vivendo em erro. Então Cristo chega a nós, o Espírito Santo de Cristo chega a nós, nós descobrimos as maravilhas do Evangelho, as maravilhas do Senhor Jesus, e aí, por consequência, logo após, nós começaremos a rever algumas atitudes erradas, algumas coisas mundanas que nós temos. Então, meus irmãos, não é o caminho contrário, não é o pequeno sacrifício que temos que fazer de seguir leis, seguir mandamentos, porque não é assim, meus irmãos, é sempre o oposto. Cristo vem primeiro, e o Espírito Santo vem, nós começamos a acreditar no nosso Salvador, no nosso Redentor, a partir daí sim começaremos
a rever a nossa vida, a ter outras prioridades, a desapegar um pouco das coisas mundanas, conforme está escrito na palavra há pouco que eu li. Então, meus irmãos, por mais apegados, por mais devotos ao Evangelho de Cristo, o pecado sempre estará conosco. Em algum momento nós falharemos, porque somos humanos. A nossa natureza é isso. Então, meus irmãos, se nós acharmos que o nosso sacrifício, que a nossa conduta é que vai nos levar à salvação, nós estaríamos anulando a obra total de Cristo na cruz, meus irmãos. Isso não é válido, isso é presunção, isso é atribuir para si o que não podemos fazer. Nós não temos esse caráter tamanho para atribuir a salvação aos nossos próprios méritos. Está escrito assim, meus irmãos: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça que já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Romanos 11, 6. Eu vou repetir as 5, 6 primeiras palavras aqui, meus irmãos. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Então, meus irmãos, a graça é esta, a obra consumada de Cristo na cruz. Aquele que nele crê, aquele que nele deposita sua fé, suas esperanças, está salvo. Não é os seus próprios méritos. Se fosse para ser pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio sacrifício, Cristo não precisaria padecer no Calvário da cruz. Não precisaria. A obra lá é consumada, meus irmãos. Não é nós que temos a salvação na mão. O sacrifício não é nosso, porque nós não teríamos condição de fazer esse sacrifício. O sacrifício que foi feito há cerca de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus, meu irmão. Isso tem que ficar muito claro. Essa palavra nos diz várias e várias vezes, meus irmãos. Repetindo então o que eu falei há pouco, Romanos 11, capítulo 11, versículo 6. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus do céu, eu me arrepiei agora, confesso, meus irmãos. Isso está em Efésios 2, 8, 9. Capítulo 2, do verso 8 ao 9. Eu vou repetir, meus irmãos, com a licença de vocês. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ok, meus irmãos? Eu não preciso falar mais nada, esse versículo não precisa de legenda, não precisa que eu diga nada a respeito, ele por si próprio se explica. Basta abrir o nosso modesto entendimento, meus irmãos. Qualquer um que acha que a salvação está em seus próprios méritos, está negando a Cristo, está negando a sua obra consumada na cruz. Cuidado, meus irmãos, cuidado com esse erro, cuidado. Se alguém lhe ensinar isso, que a salvação depende de ti mesmo, está errado, está contra o Evangelho, é contra o Evangelho. Cuidado, meus irmãos, vamos ter discernimento quanto a isso. Então, meus irmãos, não devemos nos orgulhar dos nossos sacrifícios, das nossas obras. Não devemos, meus irmãos. Sempre repetindo isso. Quem acompanha redes sociais, quem foi de uma denominação, já como eu acompanho muitas outras denominações em redes sociais, sempre tem aquele que diz: não toque no ungido de Deus. Isso é muito comum nós ouvirmos, principalmente de líderes de igrejas, denominações famosas. Meus irmãos, cuidado com isso aí, meus irmãos. Isso é uma coisa de orgulho, uma coisa de orgulho terrena. Quem disse que o fulano ou ciclano é um ungido de Deus? Pode até ser, mas na maioria das vezes nós não temos essa informação. Então, cuidado. Tem muitos que pregam uma palavra errada, que pregam uma palavra fora do Evangelho, como eu falei antes aqui há pouco,
palavras que são contra o evangelho, e se alguém os critica, aparece alguém, é um ungido de Deus, não toque no que ele fala. Então, cuidado, meus irmãos. A única palavra que é inegável é a palavra que está na Bíblia Sagrada. Fora essa, meus irmãos, a gente pode usar o discernimento e pode usar o nosso discernimento espiritual para julgar. Então, meus irmãos, Paulo, o maior evangelista que teve, meus irmãos, Paulo, o maior evangelista das Escrituras, meus irmãos, ele nos adverte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Paulo, meus irmãos, eu não estou falando de mim, de você, de um líder de uma denominação. Eu estou falando de Paulo, apóstolo de Cristo, um maior evangelista que nós temos conhecimento, meus irmãos, um dos maiores ocupantes do Novo Testamento com suas epístolas. Ele está dizendo, meus irmãos, ele tinha um problema, a palavra não nos deixa claro o que era o espinho na carne, mas uma coisa que o incomodava muito fisicamente e psicologicamente. Mas Deus botou isso, pelo que ele mesmo fez nos entender, para que ele não exaltasse, porque o dom que Cristo deu, o Espírito Santo deu a ele, era tão grande, ele recebeu revelações que nenhum profeta tinha recebido sobre a formação da igreja e outras, a verdadeira formação da igreja, para que ele não se exaltasse. Ele mesmo disse, Paulo está dizendo isso, eu não devo me exaltar. Então, por isso que o Senhor colocou esse espinho na carne. Então, volto a dizer, meus irmãos, se o maior evangelista que nós conhecemos falou para não se exaltar, por que nós nos exaltaremos? Porque nós apontaremos para um irmão que nós gostamos e vamos dizer, não toque no ungido de Deus. Meus irmãos, humildade, falta de orgulho é muito importante, meus irmãos. Esse é um pequeno sacrifício que talvez temos que fazer também, meus irmãos. Então, meus irmãos, dando continuidade, o nosso sacrifício é pequeno e é leve, meus irmãos, diante disso que está posto. Está escrito assim, meus irmãos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30. O próprio Senhor já nos deixa aqui uma mensagem, irmãos, uma mensagem reconfortante. O jugo é suave e o fardo é leve, meus irmãos. O jugo é suave e o fardo é leve. O Senhor nos diz aqui pela sua boca. Então não requer grandes sacrifícios. Vou repetir pela 3ª vez. O fardo é leve, o jugo é suave, meus irmãos. Ficamos felizes. Não precisamos de sacrifícios mirabolantes para encontrar o Evangelho de Cristo. Ele nos diz como será esse sacrifício, talvez que nem esse nome deveria ter, meus irmãos. Então, irmãos, se você quer realmente pensar em sacrifícios, eu vou dar alguns exemplos aqui, meus irmãos, bem rápido, uma pincelada bem resumida mesmo. Tá? Alguns desses relatos estão na palavra, principalmente no livro de Atos. Alguns estão de livros históricos, de documentos históricos achados da época dos apóstolos. Bem rápido, meus irmãos. Mateus sofreu martírio na Etiópia, uma ferida de espada. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado por cavalos
pelas ruas até morrer. Seguindo aqui, Lucas foi enforcado na Grécia com o resultado da sua tremenda pregação aos perdidos. João enfrentou o martírio quando ele foi fervido em enorme bacia de óleo fervente durante uma onda de perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente libertado da morte. João então foi condenado às minas da prisão da ilha de Patmos. Ele escreveu o seu livro profético, o Apocalipse, em Patmos. O apóstolo João foi mais tarde libertado e voltou a servir como bispo de Endesa, Turquia moderna. Ele morreu como homem velho, o único apóstolo a morrer em paz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz de forma de X. De acordo com a tradição da igreja, foi porque ele disse aos seus algozes que se sentia indigno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo havia morrido. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, foi lançado a mais de 30 metros do pináculo sudeste do templo, quando se recusou a negar sua fé em Cristo. Quando descobriram que ele sobreviveu à queda, seus inimigos o espancaram Tiago até a morte como um taco de fuller. Este era o mesmo pináculo onde Satanás havia levado Jesus durante a tentação. Tiago, o filho de Zebedeu, era pescador de profissão quando Jesus o chamou para uma vida de ministério. Como um forte líder da igreja, Tiago foi decapitado em Jerusalém. O oficial romano que guardava Tiago assistiu espantado quando Tiago defendeu sua fé em seu julgamento. Mais tarde, o oficial andou ao lado de Tiago até o local da execução. Dominado por convicção, ele declarou a sua nova fé ao juiz e ao lado de Tiago aceitou ser decapitado como cristão. Bartolomeu, também conhecido como Nataniel, era um missionário na Ásia. Ele testemunhou para Nosso Senhor na atual Turquia. Bartolomeu foi martirizado por sua pregação na Armênia, onde foi esfaqueado até a morte por um chicote. André foi crucificado em uma cruz em forma de X em Patras, na Grécia. Depois de ser chicoteado severamente por 7 soldados, amarraram seu corpo à cruz com cordas para que prolongasse a sua agonia. Seus seguidores relataram que quando foi conduzido para a cruz, André saudou com essas palavras: Eu desejei e esperei por muito tempo essa hora feliz. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo e pendurado nela. E ele continuou pregando para seus algozes por dias até que expirasse. Tomé, ele foi esfaqueado com uma lança na Índia durante suas viagens missionárias para receber a igreja no subcontinente. Judas, ele foi morto com flechas quando se recusou a negar sua fé em Cristo. Judas, o outro Judas, não os Iscariotes, meus irmãos. Matias, os apóstolos escolhido para substituir o traidor Judas Iscariotes. Ele foi apedrejado e depois decapitado. Paulo foi torturado e depois decapitado pelo malvado imperador Nero em Roma em 67 d.C. Paulo suportou uma longa prisão que lhe permitiu escrever as suas muitas epístolas às igrejas que ele havia formado em todo o Império Romano. Essas cartas, que ensinaram muitas as doutrinas fundamentais do cristianismo, formam uma grande parte do Novo Testamento. Então, meus irmãos, aí você quer alguns exemplos de sacrifício, meus irmãos? Estamos aqui. Então, volto a dizer, esse texto não precisa legenda, não precisa relato nenhum. Esses são verdadeiros sacrifícios, meus irmãos. E hoje nós vivemos na graça. Esses apóstolos, os apóstolos que viveram com Cristo, esses sim foram homens de sacrifício em nome do Evangelho, meus irmãos. Então o próprio Cristo os advertiu: e por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Então, meus irmãos, se você acha, você que está assistindo, que vai assistir, acha sacrificoso se entregar ao Evangelho, sacrificoso deixar algumas coisas mundanas, pense nesses sacrifícios que foram feitos por essas pessoas, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, nós vivemos um país, Brasil, América aqui,
a muitos países ocidentais, onde nós temos... Wagner, muito obrigado aí pela tua audiência, meu querido amigo. Deus abençoe a ti e tua família. Um prazer aí, uma honra tu estar na nossa audiência aí. Hoje, meus irmãos, nós vivemos aqui no Brasil, onde nós temos liberdade de professar a nossa fé, meu irmão. Nós não precisamos de nenhum sacrifício. Vamos refletir um pouquinho. Em muitos lugares do mundo, China, Oriente Médio, se você ousar afirmar que é cristão, você vai para um lugar público decapitado com um facão, com câmeras te filmando, simplesmente por dizer que é cristão. E aqui nós temos essa liberdade, meus irmãos, esse pequeníssimo sacrifício. Vamos dar valor a isso, vamos dar valor a podermos sairmos na rua, eu estar aqui e quantos outros fazendo essa modesta live, professando a minha fé em Cristo. Muitos lugares nós não teríamos condição, nós seríamos sacrificados por isso. Então vamos valorizar isso, meus irmãos. Vamos valorizar essa nossa liberdade de poder falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho transformador de Cristo, meus irmãos. Para encerrar a última leitura aqui, meus irmãos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa palavra, a graça, tem muitos significados. Em outras lives, a gente vai entrar mais no fundo sobre essa palavra, meus irmãos. Vamos nos alongar mais. De graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Então, meus irmãos, aquelas 3 primeiras perguntas que eu fiz lá, o Evangelho requer sacrifício? O Evangelho, qual o tamanho do sacrifício? Que tipo? Cleiton, obrigado aí pelo elogio, meu querido. Prazer te ver, saudade de ti aí do nosso tempo de empresa lá. Deus abençoe a ti e tua família, meu irmão. Te acompanho nas redes sociais lá. Muito obrigado pela audiência. Então, concluído, meus irmãos, eu vou repetir o versículo aqui. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, meus irmãos. Então vou responder, eu mesmo vou responder, vou ter a presunção de responder as 3 primeiras perguntas lá. O Evangelho requer sacrifício? Qual o tamanho do sacrifício? Que tipo? Eu ouso dizer, nenhum, meus irmãos, é de graça eu recebo, de graça eu dou. Você recebe de graça, você dá de graça. Não tem sacrifício. O meu tema proposto lá é não. O Evangelho requer sacrifício? Não, meus irmãos. Nos maravilhemos, ficamos felizes com isso, meus irmãos. Cristo está batendo, Ele não pede nada de você, não pede nada. Ele já fez o sacrifício por ti, meu irmão. Ele já fez por mim, Ele já fez por ti. Basta abrir a tua porta para Ele entrar. Só isso, meu irmão. Só isso. É simples, é de graça, sem sacrifício. Ok, meus irmãos? Estou encerrando a live aí, sim. Agradeço muito de coração mesmo. Que Deus possa estar na vida de todas essas pessoas que assistiram, que compartilharam a live ou que vão compartilhar. Deus abençoe também as pessoas que vão assistir no meu canal no YouTube lá, o Evangelho segundo o Evangelho. Os vídeos estão lá, esse que eu estou fazendo agora, daqui uns 20 minutos, meia hora estará lá. Então agradeço muito, meus irmãos. Fica essa mensagem, meus irmãos. Vamos para Cristo. Não precisamos tirar uma moedinha do bolso, não precisamos de sacrifício nenhum, meus irmãos. De graça recebeste, de graça dai. Boa noite a todos, meus irmãos. Mais uma vez agradeço a audiência de todos aí. Lembrando sempre aí, às quartas e domingos, sempre estaremos tentando fazer essa live com um tema novo, sempre discutindo à luz da palavra, meus irmãos. Agradeço muito, muito mesmo. Uma boa noite para vocês e que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam na vida de todos nós, meu irmão. Boa noite.